Olá pessoal, o meu nome é Marcos Duda e hoje a gente vai falar sobre o uso do diagrama de causa e efeito, também conhecido como o diagrama de Ishikawa, para investigar aí a causa raiz de problemas, certo? Então a gente vai fazer um treinamento sobre isso e a gente vai utilizar a plataforma Telios, que é a nossa plataforma em nuvem, para fazer exatamente análise de causa raiz de problemas, controles de planos de ações, indicadores e gestão do conhecimento, certo? Vocês podem utilizar as planilhas de vocês, um quadro branco, papel e caneta, não tem problema. Caso queiram utilizar também a plataforma, tem uma versão gratuita lá que vocês podem utilizar. Isso aqui que vocês vão ver faz parte da versão gratuita. Vocês podem aproveitar para fazer essa gestão aí das não conformidades de vocês, das análises de falha de vocês através da plataforma. Pois bem, direto aqui em análise de problemas, eu fiz já o pré-cadastro de um problema que a gente quer analisar, e esse problema está relacionado com frascos amassados. Certo? O que é isso? Digamos que a gente seja uma empresa de transformação de plástico, né, um processo de sopro, a gente produz frascos de polietileno, e esses frascos a gente entregou para um cliente nosso, que na linha de invase dele ele percebeu os frascos amassados. Retirou os frascos amassados da linha, e fez uma verificação do estoque dele, identificou também no estoque dele os pacotes, os fardos de frascos vazios que a gente encaminha para eles, já amassados no estoque, o que indica aí que isso foi um problema que originou-se dentro do nosso processo até a entrega no cliente. Portanto, a gente está considerando aqui que essa não conformidade que o cliente abriu para a gente, ela é válida, ela é procedente, então a gente tem que fazer a nossa investigação. E para fazer isso, eu convidei uma equipe, o Heitor, o Luciano e a Sandra. É muito importante, pessoal, que no momento da gente fazer uma análise de causa raiz, uma tratativa na conformidade, a gente monte uma equipe que consiga aí nos auxiliar com informações e que consiga aí trazer também outras visões acerca do processo. Pois bem, passamos aqui para a etapa de diagnóstico, que é onde a gente vai utilizar a ferramenta do diagrama de causa e efeito. Eu vou fazer uso também aqui no nosso blog de uma matéria que fala sobre como a gente pode utilizar e integrar aí o brainstorming com o Ishikawa, né? E só para a gente ilustrar aqui, pessoal, mais uma vez, o diagrama de Ishikawa, ele tem na sua cabeça aqui o problema, então aquilo que a gente está vendo, o efeito, né, que na verdade é o efeito, né, de alguma causa, alguma coisa que causou esse efeito. Isso pode estar relacionado a produtos defeituosos, que é o caso, com reclamação de cliente, que também é o caso, custos elevados, baixa eficiência de algum processo produtivo, acidentes, paradas de máquina, ou seja, a ferramenta é bastante dinâmica, bastante flexível, e ela pode ser utilizada para fazer uma análise bem interessante de uma gama muito grande de problemas. A gente está usando essa versão aqui que a gente chama de 6M também, porque ela considera essas macrocausas, máquina, então falhas de máquinas e equipamentos, pode estar relacionado aí à manutenção dessas máquinas, enfim, condições de equipamento velho, novo, parâmetros dos equipamentos, interferências ferramentais utilizadas e tudo mais. Medidas, então erros de medição, controle ou monitoramento do processo, aquelas variáveis que a gente precisa medir para poder tomar uma ação, de repente a gente está medindo de forma incorreta, ou a gente está com uma medida falha, ou não estamos medindo. Isso aí talvez seja importante para a gente ter uma uniformidade do nosso processo produtivo e não ter aqui esse problema que a gente está pensando. O problema a gente olha também a macrocausa método, então irregularidades na forma como o processo é realizado, existência ou não de procedimentos, manuais, instruções de trabalho, padrões. Daqui a pouco a gente não tem um procedimento, cada pessoa faz de um jeito, então falta de um procedimento pode ser considerada uma causa raiz relacionada a método. Meio ambiente, na macrocausa meio ambiente, a gente considera assim, características impróprias de meio ambiente, temperatura, está muito quente, está muito frio, está úmido, está molhado, está sujo, né, layout, então são características relacionadas ao meio ambiente. Mão de obra, então qual a competência, né, o conhecimento, habilidade e atitude que as pessoas têm de realizar aquela tarefa. Se de repente isso aqui não está bem claro, essa pessoa não tem a competência, talvez isso seja um problema que esteja gerando, seja uma causa que esteja gerando aí o nosso problema. Sincronia de atividades, pressas ou demoras, motivação, enfim, causas relacionadas ao envolvimento das pessoas. E no último M, matéria-prima, são não conformidades com os insumos que a gente utiliza para produzir aquele produto, né, para realizar o nosso processo, e talvez a gente tenha um insumo fora de especificação, a gente está utilizando medidas ou volumes errados, aí, misturando de forma incorreta, ou a gente trocou de fornecedor. Esse tipo de coisa pode levar e pode estar muito relacionado à matéria-prima, aos insumos que a gente utiliza dentro do nosso processo.
Bom, voltando aqui ao nosso caso prático, né, eu já coloquei uma série de hipóteses e essas hipóteses precisam ser validadas. Então, repetindo, pessoal, a gente tem aqui na cabeça do Ishikawa, a gente tem o problema e o efeito que a gente quer resolver. E aqui, pessoal, a gente tem as hipóteses. Não coloquem dentro das macrocausas a solução. A ferramenta é para a gente identificar a causa do problema, não a solução do problema. Então, aqui vocês vão trazer, primeiro, as hipóteses, e depois, fruto de um brainstorm entre o time, e depois a gente vai validar ou não validar cada uma dessas hipóteses para poder dar sustentação ao nosso plano de ação. Por exemplo, aqui eu não coloquei nada em meio ambiente, eu vou colocar aqui que, no nosso caso dos frascos amassados, o trajeto de transporte do transporte é ruim. Vou colocar aqui buracos na estrada, carga balança e acaba causando esse amassamento. Opa, deixa eu só editar aqui. Buracos na estrada, ok? Pois bem, isso aqui é uma hipótese que eu levantei, depois eu fui lá, conversei a gente foi lá no Gemba, conversamos lá com o motorista, e o motorista me disse, realmente, a esse trajeto até esse cliente, a gente tem muito buraco, é bem ruim, então pode ser que isso esteja contribuindo, vamos colocar aqui como uma causa válida. E a gente pode até, inclusive, fazer uma contraprova e identificar se esse mesmo produto está acontecendo em outros clientes que não têm um trajeto tão ruim. E aí validar. Talvez também a gente pode inserir outra que é um trajeto muito longo. Então, no caso aqui, por exemplo, 700 km até o cliente, isso pode ser também um fator que está contribuindo. E aí, no caso de a gente fazer uma avaliação, a gente conversa com o motorista e diz, cara, entrega esse mesmo produto num cliente que eu ando 2.000 km, por exemplo, né? E a gente não tem, e aí a gente pode vir aqui e invalidar, né? Então, talvez a distância do trajeto não seja um fator relevante, mas sim os buracos, né? No caso de medidas, aqui a gente falou em medida, eu posso considerar que vocês lembram que quando eu mostrei a fotinha dos pacotes, a gente tem um plástico, uma sacaria que envolve os nossos frascos. Vamos dizer então, por exemplo, que a sacaria está com medida fora do padrão. E aí esse é um fato que pode estar contribuindo ou não para o nosso problema de frascos amassados. Importante, pessoal, é sempre que a gente criar uma hipótese, a gente buscar validar ou invalidar esta hipótese, né? E a gente não precisa terminar toda a nossa análise num primeiro momento, a gente pode colocar uma série de hipóteses aqui, e inclusive, e aí eu acho bem interessante vocês usarem essa técnica, criar um plano de ação, para vocês não esquecerem que vocês têm que validar essa hipótese, vão lá e colocam lá, conversar com o motorista, verificar cartas de controle do processo produtivo, falar com o cliente sobre a forma como foi feito o descarregamento lá, se ele acompanhou ou não acompanhou, né? Então a gente começa a validar ou invalidar esse tipo de hipótese e vai montando o nosso Ishikawa bem estruturadinho. No momento que a gente tem uma validação, por exemplo, o projeto de transporte é muito ruim, buracos na estrada, a gente pode pegar isso aqui e trazer para os 5 porquês. E aí, um tema de um outro treinamento, a gente tem lá no blog também, vocês podem procurar uma matéria que fala sobre como integrar o Ishikawa, o brainstorming e os 5 porquês, para a gente ter aí uma análise bem profunda do nosso problema e conseguir aí encontrar soluções eficazes para evitar a recorrência dos problemas e, claro, gerar um aprendizado organizacional e a gente poder aí dar sempre os próximos passos e cada vez fazer uma melhoria contínua dos nossos processos. Pessoal, vou mostrar para vocês só um próximo ponto aqui, para a gente validar essas hipóteses. A gente vai lá no 5W2H e aí no plano de ação aqui a gente pode criar ações para a gente fazer. Eu já criei uma que é avaliar o processo de manuseio dos pacotes na fábrica, né, para a gente validar uma, ou a gente pode inserir outras preenchendo aqui os campos básicos, os obrigatórios é o que, quem e quando, salva, e a partir daqui a Teles vai ajudar vocês a gerenciar esses planos de ações e fazer com que nada escape aí da análise de vocês. Pessoal, espero que tenha ficado claro, que eu tenha contribuído aí para as análises de falhas de vocês através do diagrama de causa e efeito. Caso vocês tenham conhecimento e queiram contribuir
com essa nossa análise e trazer mais hipóteses aqui. Fico muito feliz se vocês puderem fazer esses comentários. Eu vou deixar nos comentários debaixo do vídeo aqui os endereços do blog para vocês poderem buscar esse material que eu citei. E caso também queiram nos enviar os seus esticaus para a gente poder fazer uma análise em conjunto aí, vai ser um prazer. Qualquer coisa, vocês podem contatar através do e-mail contato@teles.com.br ou mesmo suporte@teles.com.br. Qualquer coisa vai ser um prazer ajudá-los. Um abraço e até mais.